Marocando a História, com Marcos Saldanha. Estamos aqui, claro, com ele, ao vivo em cores, carne e osso aqui com a gente. Ixi, até esqueci de botar o microfone para ele. Está aqui, Marcos Saldanha, né? Já está tão habituado aqui com a gente. Marcos Saldanha, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, querida Mayra, e bom dia também a todos os nossos teleouvintes, os que estão nos ouvindo e os que estão nos assistindo. Sexta-feira, todo mundo começa a entrar no clima de final de semana e a nossa marocada de hoje pergunta aos nossos teleouvintes para que servem os museus. Acima de tudo, muita diversão e entretenimento, com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, é uma coisa curiosa, né, Mayra? Os museus, eles vão surgir lá na antiguidade. E olha que história curiosa, né? A Mnemoses, né, é uma das musas, né, da memória, né? A deusa da memória, e ela é uma musa, e era o local... os museus surgem daí musas, né, onde se colocavam as oferendas para os deuses, né? Então essa ideia de ter esse local, de receber os tributos, as oferendas do povo, é que vai dar origem ao nome museu. Ao longo do tempo, museus e bibliotecas vão se transformando numa mesma coisa, onde você coloca, além das oferendas, você coloca peles de animais exóticos e você coloca coisas ligadas não só à arte, mas também ligado à ciência, por exemplo. Ao longo do tempo, você tem uma mudança na ideia do museu, né? Chega até, com os iluministas, a ser um livro chamado de museu, aquelas primeiras enciclopédias e tudo que surgiram, mas só com o passar do tempo começam as coleções que vão sendo formadas no Renascimento como coleções particulares, elas começam a se tornar públicas, até quando surgem as nações, né, historiando um pouquinho nacionais, e começa aquele sentimento de buscar a identidade. Olha só que curioso. Daí começam a surgir os museus nacionais, os museus públicos no século XIX, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é o primeiro museu brasileiro, que é justamente essa tentativa de criar um espaço onde as pessoas possam enxergar coisas do país e possam se encontrar, possam se enxergar. Então, nesse sentido, é que os museus, eles sempre funcionaram como espelho daquilo que você acredita, daquilo que você é. Então, da mesma forma que as pessoas vão mudando ao longo dos séculos, os museus também vão mudando. Por isso que toda cidade, não é só país, não é só estado, mas toda cidade, ela precisava ter um museu, ela precisa ter um museu, porque olhar o museu, perceber o museu ao longo do tempo, é perceber que cidade, que povo é aquele que vive através daquela história. É exatamente o que a gente faz todo dia quando acorda, a gente se olha no espelho. E a gente faz um exercício de se enxergar. Mayra, a gente lembra quando a gente era garoto que tinha aquele negócio assim, você não se enxerga, né? Aquela discussão, procure se enxergar. Te enxerga, menino. Te enxerga, menino. E isso parece um xingamento, e eu sempre achei isso uma coisa muito curiosa, porque se enxerga, na verdade, é um exercício que a gente realmente devia fazer. Nem sempre a gente consegue se enxergar. Então, nesse sentido, Adalberto, que os museus, eles servem como essa provocação. Quando alguém diz assim, vê se te enxerga, no fundo é como se ele estivesse dizendo, vá ao museu e procure se enxergar. Não só naquilo que está exposto, né, naquela exposição, mas como aquilo está exposto, né? Então mostra muito isso. Então os museus do século XX, eles vão abrindo não só para exposições populares, vão ficando cada vez mais próxima do povo, como eles começam a buscar ações sociais. Se você pega, por exemplo, o nosso Museu Histórico,
Ele completou 53 anos aqui no dia 28 de julho. Olha que curioso, ele é fundado no 28 de julho de 1973, o nosso primeiro museu de fato histórico. Há 200 anos, quando a Biblioteca Pública foi criada, foi inaugurada, o projeto da Biblioteca Pública já era que fosse um museu e uma biblioteca. Mas o acervo de livro era tão grande que ele acabou ficando só biblioteca. Mas ele nasce um pouco com esse sentimento de que também fosse um museu. Haviam coleções particulares, e acabou que não vingou como um museu na ideia que a gente conhece, mas nasce com um espírito de museu anterior ao que é o nosso museu. Então, o nosso museu ele é recente, o nosso Museu Histórico e Artístico do Maranhão, né? Completou agora 53 anos. E ele é inaugurado numa data simbólica para a história do Maranhão, uma data de adesão do Maranhão à independência. Então, quando isso acontece, não é por acaso, não é coincidência. Claro. A data da adesão é justamente quando o Maranhão entra nesse sentimento nacional do Brasil. Né? E aí você inaugura um museu naquela data simbólica, mostra muito como a gente entende a história. E o acervo que a gente vai tendo no museu durante o século XX, ele conta muito essas histórias de vencedores e vencidos. Você tem uma liteira que representa o tempo que Ana Jansen, das senhoras carregadas, você tem telefone Ericsson, né, aqueles de parede antigo, você tem azulejaria, você tem mobília do século XIX, você tem moedas, você tem assim porcelana, tem um museu de arte sacra e tem um museu de artes visuais. Mas o museu também, ele já começa a abrir, a gente sabe, vocês divulgam vários eventos como exposições, está acontecendo agora a exposição do artista Tairo, né, Lisboa, está lá, está acontecendo. Junto com essas exposições, já teve apresentação de Bumba Meu Boi dentro da casa, fazendo parte da exposição. Tem palestras, tem debates, tem rodas de conversa. Então, os museus eles estão buscando cada vez mais estarem vivos, trazerem as pessoas para dentro do museu, mas também ir até as escolas, ir até a comunidade, levar parte do acervo. E o desafio para o século XXI, não só para o Museu Histórico, que aniversariou agora em julho, mas para todos os museus, é ser o que a museologia chama de um museu integral. É esse museu cada vez mais aberto para o povo, quer dizer, ele não só mostra as coisas do povo, mas ele também pertence ao povo, ele representa o povo. Então, toda vez que o museu ele conseguir ser um museu integral ou tentar ser um museu integral, esse espelho é como se ele estivesse sendo lustrado, é como se ele estivesse cada vez menos embaçado, cada vez refletindo melhor. Isso significa que as pessoas estão indo, estão olhando o museu, mas também estão se enxergando. A gente precisa superar aquela dicotomia histórica entre vencedores e vencidos, né? Eu acho que boa parte dos nossos museus já começa a mostrar isso. Todos eles praticamente mostram, né? Você tem a história, se você pega o Museu da Balaiada em Caxias, por exemplo, você tem mobília de pessoas ricas e tudo, mas você tem também objetos que pertenciam à população, né, ao dia a dia do povo. Mas a gente precisa ir para além disso, a gente precisa mostrar à sociedade do agora, do que está acontecendo, os desafios, os dilemas. O Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, em São Paulo, faz isso muito bem, com a dinâmica, é poético e mostra conceitos, desafios. Então, eu acho que essa é a importância. Então, não é que a gente só precisa conhecer o museu no sentido de você já foi um museu alguma vez na vida, não é sobre isso. É sobre ir permanentemente aos museus. Ou seja, eu sempre que vou ao museu, eu estou falando do Museu Histórico, mas isso vale para o Centro de Pesquisa de Arqueologia, isso vale para nossos aparelhos culturais todos, Casa de Inhozinho, né? Então, esses espaços todos, você precisa revisitar constantemente, porque quando você volta ao museu, você está indo com perguntas diferentes. Aquela primeira ida, o que te motivou a ir naquele museu, você tinha umas indagações. Você, quando volta, você tem novas indagações, você tem novas perguntas, você tem novos olhares, você vai enxergar coisa. É por isso que quando a gente vai no museu, a gente fala, gente, isso aqui sempre teve aqui? Não, isso sempre teve. Tem sempre uma coisa nova. Tem sempre uma coisa nova, mesmo quando não há uma peça do acervo nova, porque é você, na verdade, que viveu coisas novas e está
se renovando, redescobrindo ali também. Você também se É o museu renovou. vivo, né? Museu vivo. E daí, por isso, as exposições temporárias, os eventos, quando eles acontecem, quer dizer, essa coisa de uma palestra, de uma roda de conversa. Então, você precisa estar sempre indo ao museu. Esse é o nosso desafio. Eu queria só fazer uma pequena Por favor. fagulha aqui para ti, né? Riscar um fósforo aqui. Assim, você está falando da importância dessas casas que são maravilhosas. A gente tem aqui museus, enfim, como eu tinha falado antes, né? Tem museus que a gente nem conhece aqui. Agora eu queria falar que você falasse justamente de São Luís, né? E outros pontos daqui do estado de serem cidades, museus vivos. A cidade de São Luís é um museu. Exemplo, até pouco tempo ainda tinha aquela locomotiva ali na Refesa. Aquilo ali é uma peça de museu. A gente olhava que as pessoas passavam de ônibus ali indo para o trabalho, tinha ali uma peça de museu, que ali tinha uma história, tinha uma referência. Outros pontos daqui, o nosso Casaril. Lá em Viana tem Casaril. Sim. No interior você acabou de trazer essa informação, né, de um museu lá no interior do estado, como tem outros também, né, outras casas que foram renovadas. Tem essa questão dos barcos, né, aqui Sim, em São Luís, as embarcações. Luiz Felipe Andrés. O Estaleiro Escola, por exemplo. Isso tudo está vivo, está aqui. A gente olha, passa de ônibus, passa de carro, a gente olha. São Luís é um museu vivo. Museu vivo, né? Quer dizer, o Luiz As Felipe... estátuas também, né? As estátuas, né? Estátuas que tem várias. E é engraçado que perceber essas coisas é um exercício importante para a gente, porque um monumento, uma estátua, uma construção, quando ela é feita, ela diz muito sobre a época em que ela é feita, ela diz muito sobre quem fez, ela diz muito... Gente, é um exercício muito curioso, as embarcações. De repente você está no Estaleiro Escola, bem aqui no Itaquibacanga, e diga-se de passagem, um local seguro, com uma exposição interessante, e tem restos do que pode ter sido. Olha só, lá tem, no Estaleiro Escola, gratuitamente, você pode levar sua família para lá, você pode ver o resto do que foi uma caravela do século XVII. E foi encontrada aqui na nossa Maré. E é uma coisa que eu não sabia. Nem eu. Pois é, eu fui lá e o Luiz Francisco Andrés, que é filho do Luiz Felipe, falou: Marcos, olha, esse pedaço de embarcação nós fomos recolher na praia aqui do Itaquibacanga. E nós fizemos datação, é datado. E ela coincide com esse período de 1600 e pouco. A gente não consegue dizer de qual embarcação pertencia, mas você está tocando, você está olhando aqui o resto de uma nau, de uma caravela. E eu digo, caramba, e eu não sabia disso. Então você tem lá também aqueles barcos que eram usados para transportar gado. Existia um gado, uma embarcação específica que vinha da Baixada, as gambarras, que usavam pelos rios, mas ela tem uma característica diferente. É uma espécie de balsa, mas apropriada a transporte de carga viva. Ela é para isso. Então você tem a tecnologia, ele mostra, olha, engenharia Marcos, a engenharia de uma embarcação, ela te conta, ela está aqui, Marcos, está aqui a história de Grécia, está aqui a história de Roma, está aqui a história do Egito, está aqui a história dos vikings. A partir da canoa, vamos dizer assim, numa costeira, ele consegue te dizer, ó, isso aqui os nórdicos criaram, isso aqui, essa escotilha, quando você pega uma lancha, um barco, e tem aquela escotilha que você abre e fecha de madeira, aquilo ali os franceses que criaram, e aí os outros foram incorporando. Aqui a história está viva, numa embarcação bem aqui, como você falou, no desterro, no portinho, você olha aquilo ali. Então você tem a história viva. Agora, quando você tem a oportunidade de ter um espaço, e isso é apresentado para você com mediação, isso educa o teu olhar. Então, educa, a gente fala de marocá. Marocá é isso, é educar o teu olhar. O que a gente faz com o marocando é tentar educar o olhar das pessoas a partir das informações. E quando a gente faz isso, a gente começa a enxergar as coisas que passam batido de uma forma melhor. E ao fazer isso, no fundo, a gente está fazendo o quê? A gente está se humanizando, todos nós. A gente está, ao aprender um pouco mais sobre a vida que a gente constrói, a gente está se humanizando, né, Mayra? E Marcos, falando sobre museu, a gente lembra, quando se fala em vou ao museu, fala de museu, as pessoas já remetem a coisa muito antiga e esquecem dessa questão, bem que você falou, da evolução, né? O museu evoluiu, inclusive, até mesmo para que as novas
gerações elas possam também Tem os ter museus virtuais esse conhecimento, também. essa possibilidade, né, de conhecer a história antiga até o que está acontecendo atualmente. Isso, exatamente, quer dizer, é o que o Adalberto também chamou a atenção. Você vê, os museus, eles estão com acervo digitais. Sim. Não é só fazer você visitar o museu através da internet. Já existem museus com acervos criados mesmo de forma virtual. E ali não tem peças antigas, velhas, como as pessoas chamam. E não deixa de ser um museu, por exemplo, né? Então, esse conceito da gente ir a um local para olhar as oferendas feitas à deusa da memória, as musas, ele continua vivo. Então, a gente continua na história, né? Tá aí a Odisseia fazendo o maior sucesso. Muito. Ela tem novas releituras, provocando novos olhares, quer dizer, a ideia é essa, né? Quer dizer, quando você vai ao museu, você está assistindo um filme, você está reassistindo um filme, então está provocando sentimentos, você gosta de uma coisa, você não gosta de outra. Está marocando, né? Está marocando, e é isso, né? Marocando a vida dos outros, né? Não está marocando a vida dos outros, como é que as escarradeiras, as namoradeiras, né? Os canapés, quer dizer, que eram as cadeiras que você sentava, que tem no museu. Então, assim, são tantas coisas, são tantas riquezas, que você precisa um pouco sair da tua zona de conforto para essa oportunidade, ir para uma exposição de arte moderna, ir para uma palestra, ir para uma apresentação de Bumba Meu Boi, ir para, quer dizer, vários eventos que acontecem nos museus. E eu tive recentemente na biblioteca, eu vou muito e fico caçando jornais e pesquisando livros antigos. Marocando. E eu achei tão legal, nesse período de férias, Mário, eu achei tão bonitinho, famílias, eu vi, ninguém me contou, eu fiquei tão feliz, famílias, pai, mãe, filho, e famílias não de turistas de fora, turistas da própria ilha, gente que vem de bairros de São Luís e vão com a família visitar a biblioteca pública. Olha que fantástico. Além dos museus, também era uma tarde em família, por exemplo. Eu vi isso antes de ontem e achei lindo isso, pai, mãe e a filha fazendo mochilinha, garrafinha de água, e eu pensei que eles estavam vindo de outro estado. Não, eles estavam vindo de um bairro de São Luís que programaram nas férias escolares da filha uma visita em família à biblioteca. Que experiência, que memória afetiva está sendo construída, né? A importância desse link dos museus e as escolas, né, que na educação é extremamente importante para justamente essas crianças terem uma visão da sua própria história. E isso é uma pauta que, com certeza, a gente pode explorar em outro Marocando da História, porque a gente já estourou o Tá bom de marocada por hoje. Olha, nunca é suficiente. Marocar é muito bom. Esse espaço aqui, é pena que ele acaba, né? É pena que ele acaba. A gente, com o Marcos Saldani, ele trazendo, claro, essas memórias brilhantíssimas da nossa cultura, da cultura em geral, enfim, do marocar. Né? As pessoas estão se acostumando com isso, que legal. E tem esse espaço cativo aqui toda sexta-feira. Mas não é só aqui. Marcos Saldanha está lá na Rádio Timbira, ele tem também esse projeto que ele leva, essas marocagens, isso tudo que ele está falando aqui de forma presencial, e dê a agenda para a gente finalizar. Pronto, eu vou só fazer um convite. Amanhã, sábado, a partir das 10h30, na Rádio Timbira, com a irmã da universidade, a partir das 10h30, a gente faz o História em Debate, exatamente conversando com a diretora do Museu Histórico sobre os 53 anos do Museu Histórico, discutindo sobre a importância dos museus, e queria trazer para você também aqui, pessoalmente, um abraço do nosso ouvinte para você, que é seu fã, o Edgar Rocha, fotógrafo querido. Olha. Esteve conosco lá no História em Debate, uma homenagem a Zubel, ele que conheceu, trabalhou junto, e que diz que gosta muito do seu trabalho, ouve a Rádio Universidade, eu não podia... Eu fico feliz, né, pela referência, claro, e ele que é uma grande referência aqui, né, no que diz a imagem, né? O cara é um fotógrafo de mão cheia. Excelente. E um dos históricos, né? Pode-se dizer. Com certeza. É um tá com nome na história. Na iconografia aqui do nosso estado também. Produziu bastante fotos históricas, inclusive, do Maranhão, né? Um abraço, um beijo para você e continue com a gente nessa sintonia. A satisfação do jornalista, radialista, quem está na comunicação, é isso aí. Então, assim, se isso acontece, olha,
Isso é a maior felicidade. Ó, isso é melhor do que dinheiro. Viu? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Marcos Saldanha. A gente espera você Obrigado, aqui na sexta-feira obrigado, com muita ansiedade, tá? Mas, ó, vocês matem essa saudade amanhã na Rádio História em Timira. Debate. Lembrando 10 que tem a live também, pode ir pelo YouTube, tá, pessoal? Lá com ele e também, claro, no presencial, Marcos Saldanha. E acompanhe ele também no Instagram. Vai lá. Marcos Histórico, Marcos com U Histórico. Tamo lá. Ele é história. É Marcos Saldanha. Pessoal, vamos pro break rapidinho. Mara Nogueira, a gente volta com o esporte e depois com o roteiro cultural, que tem muita coisa, tem muita diversão ainda para rolar aqui também no Jornal Rádio Universidade durante todo o final de semana. A gente volta já já, é rapidinho. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome.